bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Estúdio CBN. CBN, seu direito. Todas as sextas-feiras, o quadro Seu Direito traz aqui na CBN Campinas discussões do direito público e eleitoral com o Dr. Marcelo Pellegrini. Dr. Marcelo, boa tarde, bem-vindo novamente. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Obrigado. Hoje a gente vai falar de uma confusão lá no Congresso Nacional, né? Impressionante, nunca tinha visto isso. A mesa diretora invadida por deputados fazendo protestos, o presidente da Câmara impedido de chegar na cadeira da presidência. Dá para explicar o que foi isso, doutor Marcelo? É difícil, hein, Guarizo? Muito difícil. Eu até conversei com parlamentares essa semana e ex-parlamentares também, diz que realmente nunca viram uma situação de uma grave crise institucional, né? Quando eu estava me deslocando para a rádio aqui, eu até lembrei de um episódio. Na primeira eleição do Alcolumbre para o Senado, ele acampou lá na mesa, mas foi uma mudança de mandato, então não tinha presidente eleito até que se forçasse lá uma eleição. A questão foi até judicializada. Agora, houve nesse momento, né, um impedimento que os presidentes das casas pudessem conduzir as sessões. É algo grave, né, institucionalmente. Seria mais ou menos como eles tentarem, não sei se dissolver o Congresso, mas tomarem o poder na força. Foi mais ou menos isso que eles quiseram fazer? Não, eu creio que não. Primeiro que seria inconstitucional uma medida nesse sentido. Segundo, acho que não teve uma coordenação para tanto. Foi ali um momento ali de rebeldia, né? Em razão de decisões judiciais e que afetam o dia a dia, né, das casas legislativas. Num momento crucial, nós estamos aqui, muitas reformas que têm que ser votadas até o dia 30 de setembro para poder valer para o ano que vem, tanto a tributária quanto a eleitoral. E esse componente extra aí, né, de Trump, taxação, Supremo, julgamentos que se avizinham, mas é algo absolutamente reprovável do ponto de vista até ético. Pois é, agora além da questão ética, né, doutor, dá para dizer que os parlamentares, eles jogaram ali dentro das regras, né, do regimento interno, ou pode haver algum tipo de responsabilização, né, em relação ao que houve? A observação é muito boa, Tayla. Eu acho que não. Eles têm os instrumentos, né, de travar a pauta, de cair sessão, de não ter quórum, né, que fazem parte, né, da democracia, estão previstas nos regimentos das casas, mas não foram essas que foram utilizadas, né? Ali houve uma tentativa de obstacularizar o andamento da casa à força, né? Que é absolutamente sem sentido, sem justificativa. E sim, acho que eles estão sujeitos aí, em tese, a punições internas. Doutor Marcelo, eles tinham algumas pautas, né? Por exemplo, anistia aos julgados pela tentativa de golpe, protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente. De alguma maneira, esse tipo de pressão poderia fazer com que o presidente recuasse, porque os ritos de um congresso, de uma câmara, é ter votação, apresentação de projeto, ter votação. Essa pressão poderia dar algum resultado de uma maneira prática, até teórica? Eu acho que na questão da prisão, não, porque é o judiciário que decide, né? Talvez forçar a votação numa PEC lá de anistia, ou travar uma PEC lá de interesse do governo, sim. Mas a votação eles poderiam forçar, claro, não? O presidente não pode decretar. Não, de maneira alguma, né? Isso é até... eu escuto, né? Eu acompanho bastante o jornalismo, principalmente à noite, e às vezes as pessoas falam algumas coisas de formas não técnicas, né? Então, o presidente não decreta anistia, né? A anistia tem que ser votada pelas duas casas, né? Sim. O presidente não relaxa a prisão. Quem relaxa a prisão, às vezes, é o Congresso, desde que seja um parlamentar, no exercício do mandato, preso em flagrante. Quer dizer, uma situação completamente diferente da qual nós estamos vivendo, né? E o presidente tem o controle da pauta. É o regimento, que é assim, todos tiveram. Né? Não é o atual presidente, todos tiveram. E ele foi eleito pelos próprios pares, né? Aqueles que protestavam elegeram, porque ele foi eleito por uma grande maioria dos votos de direita e de esquerda, né? O voto, né? Então, os próprios parlamentares
deram o mandato para o Hugo Mota tocar a pauta. Doutor, o senhor já antecipou, né, que esses deputados eles podem sofrer punições internas. O Hugo Mota até falou em suspensão aí de deputados, né? Essa pode ser a única consequência. A gente está falando aí de quais tipos de punição para esses parlamentares? As punições de parlamentares você tem desde uma simples advertência até a suspensão do mandato e a mais grave, uma cassação. Há uma modificação lá no regimento e agora parece que permite que o presidente suspenda e envie para o Conselho de Ética para apurar se aquela medida é correta, se tem que ser uma menos gravosa ou uma mais gravosa. Me parece que é essa a discussão técnica nesse momento. Doutor Marcelo, veja uma informação aqui da Andréa Sadi, né? Nossa colega, comenta aqui na CBN também, da Globo News sempre, né? Diariamente, que aliados do presidente Hugo Mota confirmaram ao blog de Andréa Sadi que ele vai abraçar o acordo costurado entre líderes dos partidos e o ex-presidente da casa, Arthur Lira, para mudança de fórum privilegiado em processos envolvendo parlamentares no STF. Isso pode ser uma vitória deles também. Sim, então vamos por partes. Primeiro, né, a jornalista citada aí, realmente ela é muito bem informada, deve estar no ar agora, o programa dela é à tarde e tal, ao vivo. Segundo, sim, foi costurado pelo Arthur Lira, até se discutiu um pouco de uma fraqueza aí do atual presidente. Não olho por esse lado, né? Os ex-presidentes têm essa função de, num momento mais agudo, de colaborar a ex-presidentes que também intervieram em alguns momentos, né, políticos brasileiros recentes, etc. Mas fato é que a articulação foi feita pelo Lira. A questão da anistia, o próprio líder do PL já desmentiu. A informação não era verídica, né? Falou que tinha feito o acordo para colocar em votação a anistia. Isso é falso. E o líder do PL. Na questão da PEC, me parece que pode avançar. Só que o foro privilegiado, você precisa votar uma proposta de emenda constitucional. Lembrando, 2 turnos, 2 terços, 2 casas, interstício e depois ainda o Supremo pode falar se ela vale e como ela vale. Só que eles estão votando algo para eles mesmos, né? Então, mas esse não seria o único precedente no Brasil, né? Já aconteceu de votar algo para valer no próprio mandato, tanto para o executivo quanto para o legislativo. Esse argumento que do ponto de vista da hermenêutica jurídica é muito forte, você tem toda a razão, né? Você mudar as regras no meio do jogo, fazendo aqui parafraseando o futebol, já há, embora eu também discorde, mas já há precedentes que autorizavam. Item 1. Item 2, o foro seria para criar uma quinta interpretação pós-88. A gente bateu um papo sobre isso aqui há uns meses atrás, e tinha lá, quando veio o foro, só recapitulando rapidamente, era para todo e qualquer processo, a qualquer momento, independente de mandato. Depois o Supremo falou, não, é só quem tem mandato, se tiver no mandato e crimes ligados ao mandato. E recentemente foi feita uma nova interpretação, dizendo que vale para os ilícitos. A ideia de derrubar o foro para quem fez a proposta é tirar todos os processos que estão no Supremo para julgamento ainda não julgados. Mas aí precisa entender, primeiro precisa passar no tempo certo, segundo precisa ver como é que vai estar escrito, terceiro precisa ver se isso vai valer para os processos que a denúncia já foi recebida. Né? Quarto, nós precisamos saber qual vai ser a redação disso, se vai valer para agora ou para o futuro, para não fazer uma crítica de atemporalidade. E quinto, o Supremo ainda vai interpretar esse dispositivo. Exatamente. Bom, doutor, falando dessa obstrução também na Câmara, né, a gente já tem historiadores, cientistas políticos dizendo que um bloqueio da direita é um fato inédito, né, na proporção que a gente está vendo agora. O senhor falou das questões aí de possíveis punições, suspensão de mandato, só que essa atitude ela pode agravar ainda mais a crise política. Então, uma sinuca de bico aí, né, para. Olha, é uma excelente observação. Realmente, né, a gente sempre associa travamento de pauta à esquerda. A esquerda sempre passou mais tempo, até, pela nossa história constitucional, como a esquerda passou mais tempo na oposição, aprendeu a jogar como oposição melhor do que a direita. Essa é uma conclusão cientista político, ponto. Hoje a direita está na oposição do país e é assim que ela vai ser. O que me parece é que a direita hoje também está um pouco fragmentada. Você tem os mais exaltados, você tem os digamos assim, mais moderados e você tem os bons sensos que até se aproximam do centro. O que aconteceu essa semana, e aí estou dando um pitaco numa área que não é minha, mas olhando de longe, é o seguinte: as últimas decisões judiciais fizeram com que a direita se unisse. Então a pauta da anistia e a pauta, pelo menos é uma visão, né? Não é a única, não é a mais correta, né? Obviamente que vale o debate, mas eles se uniram em torno da pauta da anistia e do foro privilegiado. E aí juntou a direita mais radical, a direita mais moderada e a direita mais centro, né?
E se não devesse nada, não ia pedir anistia, porque ia escapar na justiça, né? Mas aí... Aí é um pouco de juízo de valoração, né? Exatamente. Mas só para fechar, um dos deputados federais que não está nesse motim está agindo lá dos Estados Unidos. Como é que fica a situação agora do Eduardo Bolsonaro, que reassumiu o mandato? Ele não recebe salário, mas ele também não pode ter um processo de cassação contra ele. Não, eu acho que ele voltou a receber, né? A não ser ele que voltou a receber? Sim, porque a licença de parlamentar, de deputado, é de 120 dias para tratar assuntos pessoais ou para tratar assuntos de saúde. E ela não tem previsão de renovação. Fato 1. Se ele precisar de mais tempo de saúde, entra o suplente. Se ele precisar de mais tempo para os assuntos pessoais, idem. A não ser que ele fosse secretário em capital ou estados. O que né, até país. chegaram a negociar, né? Exatamente. Então ele voltou. Só que ele voltou no meio do recesso. O recesso você não tem obrigação de presença. Voltou agora. Sim. Então, tudo indica, e ele mesmo não nega isso, né? Acho que já até debateu isso, que vai ter que esperar ele faltar por metade das sessões ordinárias durante o semestre e perder o mandato na virada do ano. Isso, jogo da mesa, né? E ele não volta porque imagino que ele esteja, né, ameaçado por uma prisão, se ele retornar ao país, já que ele está fazendo uma associação com um Estado alienígena no sentido de ser outro país, né, não no sentido negativo, né, contra, né, as questões nacionais. Então ele é um deputado no exercício do mandato, ele não está indo às sessões, ele não vota, porque ele poderia até voltar fora do país se ele tivesse em missão oficial, que não é o caso. Sim. Né? Mas deve perder o mandato na virada do ano. Em condições normais. Doutor Marcelo Pellegrini, com cada dia um noticiário mais quente aqui, né? Assunto é o que não falta. Assunto é o que não falta na coluna Seu Direito, falando do direito público e eleitoral. Muito obrigado pela presença, doutor Marcelo. Até sexta-feira que vem. Muito obrigado a você, muito obrigado a Tayla, nosso ouvinte, e um feliz Dia dos Pais aí, domingo, para quem é pai. Para o senhor também, né? Trouxe o filho aí, né? Tá aí, o Guilherme tá aí, trouxe ele aí me acompanhando hoje. Tá certo. Tá certo, doutor. Um abraço. Aproveite aí o final de semana, viu? Até mais. Muito obrigado.